tudo bem? Meu nome é José Galvão Roson, sou psicólogo e trabalho com pessoas que fazem abuso, que têm abuso de substâncias psicoativas. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Júlio, né? Júlio que ficou à frente junto com o Adriano durante muito tempo no Desafio Jovem e tem uma história muito bonita na ajuda de pessoas, né? Então eu queria falar sobre a espiritualidade dentro da dependência química. Por quê? Porque falam, a doença ela é física, mental e espiritual. Então nada mais interessante para mim procurar alguém que está dentro dessa área e que tem esse conhecimento dentro, né, dessa área. Então, Júlio, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, né? Você tem um certo conhecimento, passasse, e depois o que você poderia nos ajudar em relação a essa questão sobre a espiritualidade dentro da dependência química, né? O que você poderia nos ajudar? Sim. Então, boa tarde e o prazer é todo meu, viu, José? Todo meu. O Zé Galvão, né? Meu amigo, meu psicólogo, né? Então, é muito bom estar junto aqui para somar a gente pensar um pouco sobre isso. Então, meu nome é Júlio César Fazoli, né? Eu nasci aqui em Itatiba, vou fazer 50 anos agora e vai fazer 30 anos que eu não consumo mais nenhum tipo de substância psicoativa, né? Então eu usei dos 14 até os 19 anos, foi o meu uso, né? E minha droga de escolha era a cocaína e infelizmente no final injetável. E aí nessa trajetória de como eu saí das drogas, eu abandonei as drogas, depois tem a minha formação. Eu sou pedagogo, eu atuei 21 anos numa comunidade terapêutica aqui em Itatiba e mais uma no Sul. Eu era coordenador do programa terapêutico, daí eu me formei. Eu sou pedagogo, eu sou conselheiro de dependência química pela Unifesp e aí outros cursos afins. Então, mas só que sempre eu atuando na comunidade terapêutica, eu era mais voltado para essa questão da espiritualidade. Então, eu sou pastor, eu também estudei teologia, fazem 2 anos que eu estou como copastor numa igreja Betel aqui em Itatiba, eu ajudo na igreja tempo integral. Então, essa questão da espiritualidade, eu acredito que Deus não é um conceito, que ele não foi criado porque eu não consigo suportar a minha própria dor, então o homem criou um Deus para ele acreditar em alguma coisa mais segura. Na verdade, comigo não foi assim, né? Então eu acredito mesmo que a gente foi criado com um propósito, né? Eu até acho legal porque tem 2 coisas que falam sobre a alma, né? Você pode traduzir no psique, que pode ser só a mente, né? Ou você pode traduzir no hebraico que chama nefesh. Então, no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. Lá não é do grego, lá se diz nefesh. E é curioso que tem uma diferença entre o grego e o hebraico. Por quê? No grego, você vai dizer que você tem uma alma e você vai, se não acreditar na espiritualidade, na dicotomia do homem. Ou na tricotomia, se você for cristão. Mas é curioso que no hebraico diz que você não tem, você é. Você é desejo, você é necessidade. Então, como eu não conhecia nada de Deus, não me envolvia com essa questão da espiritualidade, eu entendo que foi um dos gatilhos de eu ir procurar as drogas, tentando preencher o vazio da minha alma, né? E aí com isso, também eu tinha muitos conflitos com o pai, porque eu também sou filho de dependente, e a minha baixa autoestima era baixa mesmo, né? E aí eu acabei criando um vínculo na rua e acabei me tornando dependente de droga. E eu gostava, era muito simpatizante do movimento punk, mas não era modismo, porque eu acreditava mesmo nas ideias, assim, do anarquismo e tudo mais. E aí eu acabei experimentando maconha, cheirando cocaína e tal, e num dos primeiros anos que eu estava usando droga, eu conhecia droga injetável, né, que era cocaína, na época não tinha crack.
E aí eu fiquei dependente. E resumindo, estreitou o repertório, chegou uma altura que eu estava vivendo praticamente só para isso. E aí acabou que eu tinha usado bastante droga, e eu tinha usado alguns alucinógenos, e eu fiquei fora de si, não conseguia mais voltar para casa, e eu acabei ficando 3 dias alucinado. E a minha família me levou para o hospital, na época, 30 anos atrás, não tinha comunidade terapêutica, não tinha nada, tinha pouco recurso. Então os médicos disseram que eu não ia voltar mais ao normal. Eu não sei se eu voltei até hoje. Porque o que é normal, né? Mas eu não ia voltar mais. E aí eu acabei continuando indo na praça que eu ficava, eu andava com mais 11 meninos da minha idade, e a gente dizia que tinha uma gangue, né? Que era resumida a usar droga e brigar. E aí tinha um grupo de paulistanos, que eles ficaram compadecidos de ver aquele monte de adolescente usando droga, e eles vieram fazer um trabalho com a gente, mas era uma questão dentro dessa questão espiritual mesmo. Era um grupo de cristãos batistas, jovens, que a maioria não tinha usado droga, mas se compadeceram. E aí o primeiro momento, eu tinha acabado de fugir do hospital, eu fui lá e eu queria brigar com eles, porque eles estavam na nossa praça, né? E aí com isso, eu acabei me envolvendo com eles. Mas o primeiro envolvimento que eu tive contato com com algo que as pessoas chamam de espiritualidade, né? Então eu flertava com ateísmo, mas não era ateu. E eu fui lá para brigar com eles, mas eu entendo que Deus usou a vida deles. Eles pregaram para mim de uma maneira que eu entendi, e eu comecei a acreditar que Jesus, na verdade, ele não é uma ficção, ele é real. Então essa foi a minha experiência pessoal. Aí se for perguntar para mim qual foi o benefício dessa experiência, primeiro tem a ver com a questão da cosmovisão, né? Então antes eu me interpretava a partir dos meus pais. Então eu me via um caos, né? Meu pai dependente, minha mãe estressada, então eu achava que não era nada. Eu sofri bullying por causa disso, e o pai brigou, ou a polícia foi pegar o pai. Mas depois eu comecei a entender que eu tinha que me ver a partir de Deus, que eu fui criado com um propósito, e que Deus, por graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo. E eu começando a entender e viver essas coisas, a minha autoestima, eu comecei a me sentir amado. E eu tinha uma crise que eu percebo que a maioria dos dependentes tem quando deixa a droga, que é a questão de se perdoar pelo que fez, né? Porque eu já explorei mãe, já extorqui os outros, e isso pesa. Aí quando eu estava dopado, eu nunca tinha contato comigo. Mas quando tirou a droga, eu tive que ter contato comigo. É até curioso que as velhinhas lá perto de casa falavam assim para mim, Zé, que bom que você se encontrou, né? Isso foi maravilhoso, porque você mudou de vida. Daí eu, brincando com elas, que elas gostavam de mim, né, que sempre foi vizinha, eu falava, não, dona, eu não me encontrei, porque o dia que eu me encontrei comigo, eu quis me matar, porque eu não vi coisa boa. Eu me encontrei com Jesus. Aí eu comecei a me amar. Então o exercício contrário que eu estava até conversando com o José Galvão aqui, é que eu tinha ódio do meu pai. Eu tinha muito ódio dele. Então tudo que dava errado na minha vida, eu acabava transferindo para ele. Então se ele não fizesse isso, eu não era assim. Mas quando eu fui alcançado por Cristo, aconteceu uma coisa interessante, que parece simples para alguns, mas para mim era difícil esse exercício. Eu comecei a pensar, bom, se eu sou assim por causa dele, ele é assim por causa de quem? Aí eu comecei a fazer o exercício contrário, de tentar entender a história dele, perguntar como foi a família dele para minha mãe e tal. E eu tirei o rótulo de pai e comecei a entender que ele era uma pessoa que nasceu primeiro do que eu. E aí eu comecei a fazer para ele coisa que eu esperava que ele fizesse para mim, porque ele não me abraçava, ele não falava que me amava. Aí foi um desafio, né? Você vencer essas barreiras internas, né? Mas aí eu comecei a abraçar ele ficava meio resistente, mas daqui a pouco ele estava esperando. Aí eu comecei a beijar ele, falando que amava ele.
Mas ele não mudou de uma hora para outra. Foi depois de uns anos que eu já estava limpo, não usava mais droga. Aí um dia ele me chamou e falou para mim que tinha vergonha de ser meu pai, porque eu era uma bênção na linguagem dele, eu era muito legal, ajudava as pessoas, essas conversas de pai, né? E ele era daquele jeito. Então, graças a Deus, ele também mudou de vida, e aquele que era o meu inimigo, assim, por 20 anos, foi o meu melhor amigo. Júnior, eu só vou parar primeiro, vai ter o segundo vídeo. Então esse é o primeiro vídeo, vai para o segundo se quiser continuar essa história. Assistir isso aí, tá legal?